Oi, pessoal, tudo bom? Nós vamos continuar, né, o estudo do nosso conteúdo e hoje a gente vai falar um pouco mais dos elementos do triângulo. Na aula passada a gente viu os tipos de triângulo em relação aos seus lados e aos seus ângulos e algumas propriedades. Então a gente vai avançar aqui no nosso estudo, tá bom? Para falar sobre esses elementos, né, novos do triângulo que a gente vai trazer na aula de hoje, a gente vai falar sobre mediana, a altura, bissetriz e mediatriz, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente vai iniciar com a altura, né? Primeiro a definição. Ele fala que a altura de um triângulo, ela é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto, né, ou ao seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, observem aqui, a gente tem o nosso triângulo ABC, e aí a gente traçou aqui uma reta, né, de A, do vértice A até o lado BC, que é o lado oposto ao vértice A, e a gente formou aqui um ângulo de 90 graus, né? Então, essa reta aqui, AH, ela é a altura relativa ao lado BC, tá bom? Então, esse símbolo aqui, ó, AH, né, com um tracinho em cima, significa a reta. Esse símbolo aqui, ele fala que é perpendicular, né? O perpendicular vai significar para a gente faz esse ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus. E aqui, perpendicular ao lado BC, né? Começa no vértice B e termina no vértice C. Aqui a gente tem outro exemplo, né? Nós temos o triângulo ABC e a gente quer traçar a altura do vértice A ao lado BC. Porém, como a gente precisa traçar uma reta perpendicular, a nossa reta ela vai ser por fora do triângulo, tá vendo? A gente pegou aqui o nosso lado BC e a gente construiu um prolongamento, né? Esses tracinhos aqui a gente chama de prolongamento do lado BC. Descemos aqui a nossa reta perpendicular, né? Que forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E temos aqui a nossa reta, o nosso segmento de reta AH perpendicular ao lado BC, né? Então, AH aqui é a altura relativa ao lado BC, tá bom? Vamos tentar aqui agora construir, né? Cada triângulo, ele vai ter aí 3 alturas, né? Porque ele tem 3 vértices, então cada vértice vai ligar-se ao lado oposto num segmento de reta que vai ser ali uma altura. Então, cada triângulo vai ter 3 alturas e essas 3 alturas, elas se encontram em um ponto. E esse ponto a gente chama ele de ortocentro, tá bom? Então, vamos começar aqui, né? A gente tem um triângulo acutângulo, nosso triângulo ABC. A primeira altura que a gente vai traçar é aqui do vértice B para o lado AC, tá bom? Então, traçamos aqui a nossa altura, né? Lembrando que ela precisa formar esse ângulo reto, né? Porque ela é perpendicular. E nós temos aqui, BH é a altura relativa ao lado AC. Agora, a próxima que a gente vai fazer é aqui do nosso vértice A para o nosso lado BC, né? Vamos traçar aqui a altura. Pronto, né? Traçamos aqui do vértice A ao lado BC, lembrando mais uma vez que ela precisa formar esse ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui a H', vai ser a altura relativa ao lado BC. E por último, a gente vai traçar a nossa altura saindo do vértice C, indo para o lado AB, tá bom? Então, vai sair daqui e vai para o lado oposto. Temos aqui o nosso segmento de reta, né? CH, duas linhas, né? Então,
CH duas linhas é a nossa altura relativa ao lado AB. Então, perceba, a gente traçou aí as nossas três alturas e elas se encontraram nesse pontinho aqui, né? Que é o ponto que a gente vai chamar de ortocentro. Até coloquei a letrinha O para ser referente ao nosso ponto aqui. E esse ponto O, ele é o ortocentro, é o ponto de encontro das nossas três alturas, tá? Vamos ver mais exemplos, né? A gente tem aqui um triângulo obtusângulo. Então, observem que a gente tem o nosso triângulo ABC, tá bom? Vamos aqui por partes. Primeiro, a nossa altura aqui, AH, né? AH aqui é a altura relativa a esse lado, ao lado BC. Né? A gente desceu aqui o segmento de reta perpendicular ao lado BC, formando esse ângulo de 90 graus. Agora, a gente vai ter aqui o nosso BH, né? BH', desculpa. A gente tem aqui, ó, o segmento de reta BH', que é a altura relativa ao lado AC, né? Vejam aqui o nosso lado AC e aqui a altura formando um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto. E, por fim, a gente vai ter a nossa altura CH duas linhas, que ela é relativa ao nosso lado AB, tá vendo? Então, a gente tem aqui o nosso lado AB, que ele foi prolongado, né? Porque a gente precisava traçar um segmento de reta que fosse perpendicular, saindo aqui do vértice C, descendo aqui para o nosso prolongamento AB, a gente vai ter a nossa altura CH duas linhas. Se tiver muito rápido, gente, isso também está no livro de vocês, tá bom? Vocês podem lá recorrer ao livro e olhar passo a passo. Aqui temos outro triângulo, né? Outro exemplo, vocês podem observar no livro. E agora a gente vai falar sobre a mediana. A nossa altura, ela faz o quê? Ela vai de um vértice ao lado oposto, formando um ângulo reto, formando um ângulo de 90 graus. A nossa mediana, ela vai de um vértice ao lado oposto, só que ela vai dividir esse lado em duas partes iguais, tá bom? Ela vai ao ponto médio do lado oposto. Olha o que ele fala. A mediana de um triângulo é um segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Todo triângulo, ele também tem três medianas, e essas três medianas vão se encontrar no único ponto que a gente chama de baricentro, tá bom? Então, vejam, a gente tem aqui o nosso vértice B. Nós queremos traçar uma mediana para o outro lado, para o lado oposto, que é o lado AC, de forma que a gente vai dividir esse lado AC em duas partes iguais. Então, ela vai vir aqui no ponto médio. Observem aí, né? Peguei aqui um segmento de reta saindo do meu vértice B e levei ele até o ponto médio do meu segmento AC, tá bom? E dividi ele em duas partes iguais. Então, AM é igual a MC, né? Esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui. É isso que a mediana faz. Vamos ver, né? Até coloquei aqui, ó. AM é congruente a MC, né? AM é congruente a MC. Portanto, M aqui é o ponto médio do lado AC, que ele divide o lado AC em duas partes iguais. E BM, né, que é esse segmento de reta aqui, é a mediana do lado AC, tá bom? Porque dividiu o lado em dois segmentos de reta de mesma medida. Então, vamos ver aqui no nosso triângulo, ó, né? Como eu falei, todo triângulo possui três medianas. A gente tem aqui o nosso triângulo ABC, tá bom?
Primeiro aqui a gente traçou a mediana AM. M duas linhas, né? AM duas linhas. Essa mediana aqui, ela dividiu o lado BC em duas partes iguais. Estão vendo? Depois a gente vai traçar a nossa mediana BM'. Ó, a BM' aqui dividiu o lado AC em duas partes iguais. E por fim, a gente vai traçar a nossa mediana CM. Vejam, né? A CM aqui dividiu o lado AB em duas partes iguais também. Então, traçamos as nossas três medianas, elas vão se encontrar nesse pontinho aqui, ó, que a gente chama de baricentro, né? Até colocamos a letrinha G para representar esse encontro das medianas, tá bom? Então, vamos lá para o nosso próximo elemento, que agora é a bissetriz. Relembrando, a altura vai de um vértice ao lado, formando um ângulo reto. A mediana, de um vértice ao lado oposto, dividindo esse lado oposto em duas partes iguais. E a bissetriz, o que ela faz? Ela vai de um vértice ao lado oposto, mas ao invés de dividir o lado, né, em duas partes iguais, como na mediana, a bissetriz vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Então, nós temos aqui a bissetriz de um triângulo, é o segmento de reta que une o vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. Então, vejam, né, o nosso mesmo triângulo. A gente tem aqui o nosso ângulo B e a bissetriz vai dividir esse ângulo em dois ângulos iguais, tá bom? A gente vai traçar aqui um segmento de reta do vértice B até o lado AC, de forma que esse segmento vai dividir o ângulo B em dois ângulos iguais. Vamos traçar aqui, olha. Traçamos o nosso segmento de reta BS e esse segmento dividiu aqui o ângulo em dois ângulos iguais. Então, se aqui fosse um ângulo de 60 graus, a gente dividiria em dois ângulos de 30 graus, tá bom? Então, como a gente dividiu aqui, né, bem no meio, esses dois ângulos são iguais, nós dizemos que o ângulo ABS, né, que é esse ângulo aqui, é congruente ao ângulo SBS, que é esse ângulozinho aqui, ó. Portanto, BS aqui é a nossa bissetriz relativa ao lado AC, tá bom? Do ângulo B aqui. Então, um outro elemento, né? Cada triângulo também vai ter três bissetrizes. E essas três bissetrizes se encontram em um ponto que a gente chama de incentro, tá bom? Então, mais uma vez aqui o nosso triângulo ABC. Nós temos aqui o nosso ângulo A, né? Puxamos um segmento de reta do vértice A até o ponto S e a gente dividiu o nosso ângulo A em duas partes iguais. Da mesma forma, nós fizemos com o B. Puxamos um segmento de reta do vértice B até o ponto S', dividimos aqui o nosso ângulo B em dois ângulos iguais. Fizemos a mesma coisa com o ângulo C. Puxamos o segmento de reta do vértice C até o ponto S duas linhas e dividimos aqui o ângulo C em duas partes iguais. Depois que a gente traçou as três bissetrizes, elas se encontram em um ponto, né? Que a gente vai chamar esse ponto de incentro, tá bom? E, por fim, a gente vai falar sobre a mediatriz. Então, a gente já sabe que o ponto médio de um segmento divide esse segmento em dois segmentos congruentes, em dois segmentos de mesma medida. Nessa figura aqui, ó, o ponto M, ele é o ponto médio do segmento AB, tá certo?
Ele está bem no meio aqui do segmento AB. A reta perpendicular que passa aqui pelo esse ponto AB, a reta perpendicular que passa aqui pelo ponto M, né, que é o ponto médio do segmento AB, ela é chamada de mediatriz de AB. Então, a mediatriz é essa reta que vai passar no ponto médio. Repetindo, a reta que passa pelo ponto médio do segmento é chamada de mediatriz. Vamos ver como é que ela funciona dentro do triângulo? Temos aqui o nosso triângulo, tá bom? O mesmo que a gente usou como exemplo. A gente tem aqui o nosso segmento de reta AC. Vamos colocar o nosso ponto médio. Pronto, o ponto médio aqui, o ponto M, né? Que divide AC em duas partes iguais, já colocamos aqui, tá assinalado o ponto M. Agora, para a gente traçar a nossa mediatriz do lado AC, a gente vai traçar uma reta perpendicular passando por esse ponto M, tá bom? Ó, traçamos aqui a reta R, passando pelo ponto M, ela é perpendicular porque ela forma esse ângulo de 90 graus. E aí nós podemos dizer que a reta R é a mediatriz do lado AC, tá bom? Cada triângulo também vai ter 3 mediatrizes, né? Como vocês podem ver aqui. Ó, do lado BC, o nosso ponto médio é o P, traçamos aqui uma reta perpendicular. Do nosso lado AB, o ponto médio é o M, traçamos aqui a reta T perpendicular. E do lado AC, o ponto médio é o N, e a gente traçou aqui também uma reta perpendicular S. Então, o encontro dessas três segmentos de reta, nessas 3 retas que são as mediatrizes, a gente chama de circuncentro, tá bom? Vamos tentar resolver aqui 2 exemplos, né, para ficar um pouco mais claro. Nesse exemplo aqui, o que é que ela pede? A figura abaixo, o segmento de reta AH, ele é a altura, e ele pede para a gente calcular o valor de x e de y, tá bom? Então, observem, aqui o AH é a altura relativa ao lado BC. Para resolver essa questão, a gente vai ter que lembrar de uma propriedade das aulas anteriores. Que propriedade é essa? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, né? Então, a soma dos ângulos de um triângulo, os 3 ângulos, sempre vai ser 180 graus. Então, vamos lá. Como a gente traçou a nossa altura, a altura ela é o que? Ela é perpendicular. Então, ela forma ali ângulos de 90 graus, né? Esse ângulozinho reto, já está até escrito aqui. Então, esse ângulo aqui é 90 graus e esse ângulo aqui também é 90 graus. Então, percebam, nesse triângulo aqui, ABH, a gente tem o ângulo X, o ângulo 30 e o ângulo 90. Se a gente sabe que a soma deles 3 é 180, então a gente consegue calcular X. Nós vamos ter o quê? X mais 30 mais 90 é igual a 180 graus. 30 mais 90 aqui, 120. X mais 120 é igual a 180. Vamos passar esse 120 subtraindo para o outro lado. X vai ser igual a 180 menos 120. X é igual a 60 graus, ok? Descobrimos X. Agora vamos descobrir Y, né? Observando esse triângulo aqui, AHC, observe, temos um ângulo de 90 graus, temos um ângulo de 50 graus e temos o ângulo Y. Então, a soma desses 3 também dá 180. Nós vamos ter aqui Y mais 50 graus mais 90 graus é igual a 180 graus. 50 mais 90, 140. Esse 140 a gente passa para o outro lado subtraindo.
y vai ser igual a 180 menos 140, que é 40 graus. Então, descobrimos aqui, né, que x é 60 e que y é 40 graus. Vamos ver o próximo. O próximo diz o seguinte: determine o valor de x, sabendo que o segmento de reta AD e BC são bissetrizes dos ângulos indicados. Então, vamos por passo aqui, vamos com calma. Primeiro, ele quer que a gente saiba esse ângulo x aqui, tá bom? Se é bissetriz, a bissetriz faz o quê? Divide o ângulo em duas partes iguais. Então, em dois ângulos iguais. Então, a gente tem aqui, ó, a bissetriz AD, tá vendo? Se esse ângulo aqui é de 90 graus e a gente tem a bissetriz que divide ele em dois ângulos iguais, então a gente vai ter dois ângulos de 45 graus, tá bom? Dividimos aqui ele em dois, 45 para um lado, 45 para o outro. A outra informação que a gente tem é que BC é uma bissetriz. Então, vejam que BC aqui já dividiu também dois ângulos, né? Se aqui é 20 graus, então aqui também é 20 graus, porque dividiu em dois ângulos iguais, tá certo? Agora, a gente vai precisar descobrir o valor de x. Já anotamos as informações que a gente tem. Nós podemos fazer de duas formas. Observem esse triângulo aqui, ó. Nós já temos o ângulo de 45, já temos o ângulo de 20 e nós podemos descobrir esse ângulo aqui que está faltando. Quando a gente descobre esse ângulo que está faltando, aí vamos relembrar outro conteúdo. Esse ângulo aqui e o ângulo x vão ser ângulos suplementares. O que significa isso? Significa que os dois juntos vão ser 180 graus. Então, se a gente descobre esse ângulo, a gente consegue descobrir o ângulo x, tá bom? Então, vamos lá. Esse ângulo aqui, nós vamos chamar ele de y, né? Não tem nenhuma letrinha para referenciar, vamos dizer que ele é y. A gente vai ter y mais 45 mais 20 igual a 180 graus. 45 mais 20, 65. Nós vamos ter aqui y, esse 65 a gente passa para o outro lado, vai ficar y é igual a 180 menos 65, que é igual a 115. Então, descobrimos aqui o valor do y, que é 115. E a gente sabe que esse 115 mais o x vai dar 180, né? Porque são suplementares. Então, x vai ser igual a 180 menos 115, né? A gente quer descobrir só o valor do x. 180 menos 115, 65 graus. Mas, professora, tem outra forma de resolver, mais fácil, mais rápido. Tem outra forma de resolver. A gente vai ter que lembrar de outra propriedade. O que é que outra propriedade nos disse? Ela falou que o ângulo externo de um ângulo do triângulo, ele é sempre igual à soma dos outros dois ângulos internos. Então, esse nosso ângulo externo x aqui, a gente nem precisava saber o do suplemento dele. A gente só precisava somar os dois ângulos internos, né? Então, x aqui seria igual a 45 mais 20, que é igual a 65. Então, vocês viram que das duas formas, a gente chegou no mesmo resultado, tá bom? Então, vocês podem utilizar as duas, só vai precisar lembrar das propriedades que a gente viu anteriormente. Pronto, esse foi o conteúdo da aula de hoje, esses foram os exemplos. Espero que ajude a vocês a resolver os exercícios, mas qualquer dúvida, vocês podem estar falando comigo pelo WhatsApp, tá bom, gente? Então é isso, até a próxima aula. Beijão!